nós já podemos fazer algumas considerações. Eu acho que esses dois textos que coroam o capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo traz o complemento que nós gostaríamos de ter para considerações que faltavam a gente fazer em torno da experiência da caridade. A caridade é o coração da doutrina, né? Ou a essência da doutrina, é de alguma forma a alma da doutrina espírita, que é de alguma sorte aquela atualização sobre a qual a gente já falou na semana passada, dos dois mandamentos, na verdade a trilogia amar a Deus, ao próximo e a si mesmo, que Jesus estabeleceu e que Kardec tenta condensar de uma outra forma, né, com uma outra característica, né, através da expressão fora da caridade não há salvação, e que a princípio parece que a expressão fora da caridade não há salvação está fazendo alusão apenas a uma virtude. Quando a gente lê a princípio, parece até exagerado a gente considerar apenas a caridade o eixo central da doutrina, mas não é. Porque a gente vai perceber que, na verdade, a expressão caridade é muito mais abrangente do ponto de vista doutrinário do que nós normalmente consideramos. Depois eu quero falar contigo, viu? Pessoalmente. Então, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Esse é um texto que Allan Kardec coloca, que é interessante porque a expressão fora da caridade não há salvação não é apenas uma expressão que tem viés filosófico, bíblico, teológico, no sentido de fazer alusão a um texto evangélico, né, e de coroar a parte moral com essa expressão, né, da caridade, mas também, especialmente, fazer também a alusão a uma tradição religiosa que não apenas se reflete nas doutrinas cristãs, e Allan Kardec aqui também estava fazendo alusão a uma doutrina específica, dogmática, ocidental, que de alguma forma se derivava do pensamento de Jesus, né? Herdava o pensamento de Jesus, estava em voga, né? Tanto do ponto de vista da doutrina protestante, como da doutrina romana, que a teologia de ambas as doutrinas se assemelhavam muito em essência, depois que Lutero e os seus seguidores estabeleceram as bases da Reforma Protestante. De alguma forma, mais tarde, a Reforma Protestante caiu no mesmo padrão da doutrina romana. Kardec vivia em plena Europa, século XIX, onde essas duas doutrinas tinham muito vigor. No caso da França, a doutrina católica era predominante. Então nós temos aqui esse cenário e esse slogan, fora da igreja não há salvação, era algo bastante presente na cultura, mas não deixa de haver aí também uma alusão a todos os processos religiosos da história da humanidade. Porque por milênios, eu falava isso em Mediúnica ontem, por milênios, os segmentos humanos aprenderam a se vincular ao sagrado, a Deus ou a deuses, de uma forma exclusivista, quase sempre materializando, localizando a divindade em determinado espaço, determinado templo ou determinada circunstância, e quase sempre numa relação de troca, onde eu ofereço algo sagrado, ou que se pretende ser sagrado, e em troca recebo alguma assistência, algum benefício, alguma proteção da divindade. Durante milênios foi assim, ao longo dos processos religiosos. E isso não deixa de ser uma espécie de culto exterior. Jesus combatia muito o culto exterior. E esse culto exterior, ele de alguma forma chamava atenção para, principalmente os apóstolos que conseguiam compreendê-lo, através daquelas expressões conhecidas, né? Meu Pai será adorado em espírito e verdade. Não será adorado nem aqui nem acolá, né? Mas no altar do coração. E assim por diante, nós vimos várias passagens de Jesus, como eu comentei ontem, né? Tem uma passagem do Evangelho que diz: misericórdia eu quero e não sacrifício. E muitos leem essa passagem achando que não, Jesus não queria sacrifício de ninguém. Não, o sacrifício que ele está se referindo é o sacrifício do templo. O holocausto religioso, onde matava um cordeiro e oferecer esse cordeiro para Yahvé, para Elohim, para Jeová, né? É o sacrifício, porque a humanidade aprendeu, né? O sacrifício de plantas, de animais, de seres humanos, a oferenda, né? Esse sacrifício que Jesus estava se referindo. Ou seja, é mais válido eu ter uma atitude de misericórdia para com o próximo do que matar uma pomba ou um boi e oferecer para a divindade, né? Misericórdia eu quero e não sacrifício. Nós temos aqui no fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, uma colocação que remete a conceitos teológicos e dogmáticos. Kardec está de alguma forma dialogando com dogmas
milenares das tradições religiosas, dizendo que o Espiritismo não se propõe a isso. Não se propõe a particularizar as bênçãos de Deus para ele ou para qualquer culto, porque seria reduzir a divindade à nossa mesquinhez, às nossas paixões, aos nossos caprichos. Como diz ele mais tarde no céu e inferno, achar que Deus prefere ser adorado de uma forma do que de outra, e Deus se importar com a forma como ele é adorado, é achar que Deus se importa mais com a aparência do que com a essência. É colocar Deus, rebaixá-lo à nossa condição humana e até pior. Primeiro, Kardec está falando aqui que quase sempre os dogmas religiosos em torno de princípios doutrinários dividiu mais do que uniu. O que é já um contrassenso. A palavra religião vem de religare, ligar de novo, vincular, ou ligar as criaturas, ligar a criatura a Deus, ou ligar as criaturas como irmãos, né? Tanto é que religare, ou religio, em latim, tem uma conotação, tem um simbólico, tem uma expressão simbólica sempre de laço. O símbolo é o laço. Ora, a prática religiosa convencional dividiu mais do que uniu, porque quase sempre separou as criaturas em função das seitas, em função dos sistemas e em função dos grupamentos religiosos. E o que ele está dizendo é que esse foi o grande erro, talvez o maior erro da religião, foi esse. Foi estabelecer que através da minha proposta, eu estou unido à verdade, e aqueles que não estão na minha proposta estão distantes da verdade, em oposição à verdade. Né? Que, aliás, verdade é uma expressão bastante difícil para a gente tentar compreender. A gente está lidando com conceitos, com abstrações, porque verdade com V maiúsculo nós não temos acesso ainda. Nós temos verdades relativas, não quer dizer que tudo é relativo, porque senão a gente cairia num sofisma, né? Tudo é relativo, a minha verdade é a sua. Não. Existem verdades relativas, mas se há algo é relativo, é porque é relativo a algo absoluto, é porque há uma verdade absoluta, que talvez nós não tenhamos acesso. Vitor Hugo, através de Divaldo Franco, costuma dizer: há a minha verdade, há a sua verdade, e há uma verdade que está acima de nós dois, que essa é que um V maiúsculo. Nós estamos lidando com esses conceitos, né? Com conceitos que são abstratos, né? Daí Jesus, várias vezes, quando se referia à verdade, se referia: eu vivo a verdade, né? Ele diz isso para Nicodemos: eu sou testemunha da verdade. É como se Jesus quisesse dizer que a verdade ele sentia, que a verdade não é uma informação que se conhece, mas uma experiência que se sente. Santo Agostinho costumava dizer o seguinte: quando alguém me pergunta que é Deus, eu não sei responder, mas se ninguém me pergunta, eu sei. Ou seja, que quanto mais a gente define, a gente tenta explicar, menos a gente sabe, porque a linguagem definindo, pobre da nossa linguagem, tentando definir, limita. Toda a linguagem tenta limitar ou delimitar o objeto de estudo, né? Quando eu começo a escrever sobre algo, eu estou delimitando aquilo que eu estou escrevendo. O pensamento é muito mais abrangente do que isso, né? E nós temos, na época de Kardec, um domínio religioso tão grande, que embora as liberdades democráticas, embora os direitos humanos da Revolução de 89, embora toda aquele caldo de cultura social que fazia da França em geral e de Paris em particular a cidade sonhada pelo mundo, né? Na época de Kardec, havia um ditado popular que se dizia assim: é preferível ser vaiado em Paris e desconhecido do resto do mundo do que o contrário, do que ser aplaudido em todo mundo e ser ignorado em Paris. Tal era a ambição da Cidade de Luz, que representava os grandes ideais, não apenas das vanguardas sociais, jurídicas, institucionais, graças à Revolução, né? A Revolução Francesa, que antecipou uma série de coisas, que mais tarde a Europa caminharia sobre essa cultura. O idioma francês era o idioma internacional, era o que hoje é o inglês da América do Norte, era o francês, era o idioma inclusive da diplomacia. E os grandes pensadores da ciência e da filosofia estavam na França. Mesmo aqueles que eram da Alemanha, da Suíça, de outras regiões da Europa, às vezes viviam na França, que era o centro cultural e científico da época. Apesar de tudo isso, havia um poder, o poder da Igreja Romana era muito grande ainda. Tanto é, muita gente não sabe, que quando Allan Kardec
estava codificando a doutrina espírita, estava elaborando as obras básicas, né, da doutrina espírita, principalmente quando ele estava fazendo o Evangelho segundo o Espiritismo, ele pensou, a princípio, no nome da imitação do Evangelho. Depois ele renunciou, os próprios espíritos esclareceram que o termo não era apropriado. Ele pensou no título A Religião dos Espíritos. E o Espírito de verdade lhe disse: se você publicar com esse título, a obra não vem a lume. Porque a intolerância religiosa eclesiástica não permitirá que essa obra seja publicada. Porque havia, apesar de tudo, o livro era encaminhado e havia autoridade eclesiástica que colocava o carimbo de imprimatur em latim, ou seja, imprima-se, autorizado para imprimir. Então, apesar de haver, teoricamente, as liberdades de imprensa, a liberdade de expressão, na prática não era bem assim. Tanto é que a gente vai ver mais tarde, no famoso 9 de outubro, o Auto de Fé de Barcelona, onde 300 obras espíritas foram queimadas por ordem de uma autoridade religiosa. Então a gente vê que não era tão bem assim, tão livre assim, e passava às vezes por autoridades eclesiásticas para impressão. Por isso o cuidado de Allan Kardec. Então ele colocou o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Essa questão que Kardec discute nesse texto, né? Fora da verdade não há salvação, fora da igreja não há salvação, que quer dizer a mesma coisa, e nós preferimos fora da caridade não há salvação, que quer dizer as expressões da virtude por excelência, que tem uma concordância entre todas as religiões, que reúne mais do que afasta, etc. Mas aqui a gente tem também conceitos que extrapolam apenas o âmbito da religião, porque senão a gente vai ficar aqui numa discussão apenas dos religiosos, da teologia, né? Que cai um pouco naquela discussão, o que é mais importante, a fé ou a obra, né? Os teólogos católicos e protestantes discutem isso muito, né? A fé sem obras é morta, segundo a epístola, né? Mas aí tem outra epístola que diz que o justo será salvo apenas pela fé. E aí é uma discussão entre teólogos sobre isso. Quando a gente pensa no termo fora da caridade não há salvação, notemos que nesse texto nós podemos fazer uma espécie de brincadeira filosófica, um raciocínio filosófico, que alguns autores fazem. Por exemplo, a princípio, eu estou falando a princípio, viu gente? A princípio eu vou fazer uma dedução filosófica, que pode me levar a uma conclusão correta, lógica, mas que na verdade não é bem assim. O que é que eu quero dizer com isso? Que se eu for examinar filosoficamente essa expressão, eu vou dizer o seguinte: fora da caridade não há salvação, não é a mesma coisa de dizer que com a caridade apenas eu vou me salvar. O texto está dizendo que fora da caridade não há salvação. Mas não está dizendo que com a caridade apenas eu me salvo. Não sei se eu me fiz entender, mas o texto está dizendo que sem a caridade não há salvação, mas com a caridade não se garante a salvação. Só com a caridade. Essa é uma dedução filosófica que a gente pode chegar. Tem um autor espírita que chegou a essa conclusão. Para eu fazer o pudim, eu preciso do leite condensado, né? Eu acho, né? Eu não sei direito gastronomia não, mas eu acho, né? Mas só com leite condensado eu não faço pudim. O que é que eu quero dizer com isso? Que a caridade, nesse raciocínio lógico, é um dos ingredientes da salvação. É uma condição necessária, mas não é uma condição suficiente. É um dos, mas não é o único. E aí a gente pensa, e quais são os outros ingredientes? Quais são as outras condições? Jesus estabeleceu no amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo, a trilogia. Porque eu posso, de novo eu estou fazendo um raciocínio filosófico em torno da caridade, dentro daquilo que a gente entende superficialmente sobre caridade. O que é que a gente entende de caridade? Que caridade é o bem que eu faço ao próximo, né? Apenas isso. Então, se eu entendo dessa forma, eu penso, não. Então, é uma das condições. Mas e amar a Deus, e amar a si mesmo? Porque eu posso ficar a vida inteira fazendo caridade e me odiando, e me depreciando, e me atormentando por dentro, e me maltratando, carregando minha saúde, descarregando em meu corpo um psiquismo cheio de conflitos, de pessimismo, de insatisfação. Então eu não estou amando a mim mesmo, mas eu estou fazendo a caridade. Eu posso estar fazendo essas duas coisas, mas não necessariamente eu estou sintonizado com a vida maior. Amar a Deus acima de todas as coisas. Aqui Kardec dá uma dica impressionante com esse amar a Deus acima de todas as coisas, né? Quando ele diz assim, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, pode ser resumido em
Caridade em relação ao próximo e humildade em relação a Deus. Então, amar a Deus acima de todas as coisas pode ser uma espécie de entrega, de humildade, de reconhecimento do alto, da paternidade divina. Ou seja, a humildade, a virtude da humildade é esse amar a Deus acima de todas as coisas. Porque se eu não tenho humildade, eu não reconheço um poder maior do que eu. Um poder que está acima da minha capacidade. O orgulhoso, diz Allan Kardec, quase nunca aceita algo que está acima dele. Então vejamos que coisa interessante. Não amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo e a si mesmo. Eu tenho que me amar. Olhe, amar a si mesmo já é complicado, né? Eu não vou nem entrar em amar a Deus, porque amar a Deus é um negócio... Porque se relacionar com... Relacionamento já é um negócio difícil, né? Qualquer tipo de relacionamento já é difícil. Agora imaginemos se relacionar com Deus, o absoluto com o limitado, né? É uma coisa... É o infinito com o finito. Então eu não tenho nem ideia dos mecanismos mais profundos desse relacionamento. Eu só vou ficar com amar a si mesmo, que já é muito difícil pra gente. Amar a si mesmo já é algo muito complicado. Porque quase sempre a gente entende o amar a si mesmo como exibicionismo, como narcisismo, como presunção. É como eu falei numa palestra aí. Menina, você tem que se amar, larga esse homem. Se ame mais. Quer dizer, é essa a ideia que a gente tem do amar a si mesmo. Não que o largar o homem não possa ser também um ato de auto-amor, não é isso não. Mas nem sempre. Depende de cada situação. Depende da situação, do contexto. O amar a si mesmo no sentido profundo cristão é muito mais profundo do que isso. Porque eu posso esticar de lá, esticar de cá, fazer, acontecer, embelezar... Não que uma plásticazinha não ajude, viu gente? Não tenho nada contra a plástica. Mas eu posso ficar assim, injetando toxina botúlica de vaca, que é o Botox, né? É um veneno, na verdade. De bovino, que a gente coloca para ficar enrijecido. Então a gente pode fazer isso, pode, né? Mas continua sem se amar. Pode apenas ficar no corpo, na aparência, na casca. Amar a si mesmo é mais profundo do que isso. Então, amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo. A conexão com algo maior, a conexão consigo mesmo e, por extensão, a conexão com relação ao meu próximo e àqueles que estão à minha volta. Normalmente, quando Jesus coloca isso, né, nos faz pensar em uma busca interior. Até porque amor é uma experiência que tem a ver com algo que se sente e que se manifesta. Aí a gente pega, por exemplo, uma frase de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, quando examina o amor, na obra, se não me falha a memória, na obra Estudos Espíritas, que ela tem um texto sobre caridade, ela vai dizer o seguinte: a caridade é o amor em movimentação, em movimento. É o amor em movimento, a caridade. Então a gente pensa, a caridade é o amor cristão que é colocado em ação. A gente pega a frase de Kardec. Aí eu vou pegar a frase de Kardec, que foi lida aqui no texto Fora da Igreja, Nossa Salvação, Fora da Verdade, Nossa Salvação. Aí Kardec coloca: Jesus, portanto, não faz da caridade apenas uma das condições para a salvação, mas a única condição. Ora, se Kardec coloca que Jesus faz da caridade não uma das, mas a única, todo o meu raciocínio estava errado até agora. A caridade engloba tudo isso: amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo. Então o nosso conceito de caridade, que caridade é o bem em relação ao próximo, está defeituoso e limitado. É superficial. A caridade é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Eu sei que nós falamos isso na semana passada, mas eu queria voltar nessa questão justamente para a gente aprofundar esse conceito. Porque volta e meia a gente está discutindo sobre caridade e a gente cai nesse erro de achar que a caridade é apenas fazer o bem em relação ao próximo. Então eu cansei de fazer a caridade. Se eu ficar só fazendo a caridade, eu me dou mal. Então isso não é caridade. A caridade que faz você se dar mal não é caridade. Porque a caridade não é apenas uma ação exterior ou uma postura que vai me prejudicar em nome do bem. Eu posso até fazer ação social que vai me dar mal, vai me fazer mal. É mais do que uma ação solidária em relação ao próximo. É uma ação solidária no sentido mais elevado que faz bem àquele que oferece. Que principalmente fomenta o progresso daquele que faz. Por isso a gente costuma dizer que às vezes a gente não sabe, não entende que quando os espíritos colocam o devotamento, a abnegação, é para eu ficar
me maltratando, me prejudicando, fazendo o bem em relação ao próximo, esquecendo de mim? Não. Não é essa a definição de caridade. E aqueles que aparentemente se esqueciam de si para se devotar ao próximo, no fundo estavam em contato consigo mesmos. Quando a gente vê um Francisco de Assis e outros espíritos dessa natureza, a maturidade de um espírito desse é de uma outra ordem, mas eles não estavam, por exemplo, vivendo a vida alheia e se anulando e se esquecendo de si e com problemas psiquiátricos. Porque se eu vivo me anulando, psiquiatricamente eu não estou saudável. Então, o nosso erro é tentar buscar para fora. Quer ver? Até no Espiritismo a gente tem uma coisa bonitinha, que é assim, não, eu queria descobrir minha missão na Terra, eu acho que eu vou conseguir encontrar minha missão, e a minha missão deve ser o quê? Deve ser fazer a caridade, se devotar um ideal X e Y, eu vou criar uma creche, eu vou construir uma casa de caridade, eu vou fazer um lar de idosos, mas eu tenho um pai que tem AVC e que está acamado em casa, e ele me atrapalha de cumprir minha missão, e eu quero fazer minha missão. E às vezes a gente fica buscando tão fora as coisas. Eu vejo muita gente querendo, muito missionário por aí, buscando missão. E aí quando eu começo assim, diz, qual é a minha missão? Eu diz, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se você cumprir isso, você está cumprindo sua missão. Agora, o local onde essa missão vai se desenvolver, aí tanto faz. Aí a vida, a programação reencarnatória, suas aptidões. Porque eu posso chegar ao mesmo lugar em diferentes contextos. Aliás, até dizem os estudiosos da pedagogia e da epistemologia, né, da produção de conhecimento, né, a gente se especializa em uma área e dali a gente vai fazendo conexões. Então, se eu sou jogador de basquete, aí eu me especializo naquele esporte, aí eu vou fazer um mestrado na minha área que eu jogo basquete. Aí dali eu começo a fazer conexões contra áreas, fisiologia, fisioterapia, etc. Daqui a pouco eu estou na filosofia, na matemática. Porque ninguém vai conseguir fazer especialização de tudo. A gente se aprofunda em um para depois ir fazendo conexões com outras áreas do conhecimento. E chegamos à mesma sabedoria. Na moral, a mesma coisa. A gente tem que se desenvolver moralmente. Se eu vou me desenvolver sendo médium, sendo palestrante espírita, ou tendo uma função considerada modesta no mundo, sendo uma pessoa que está atuando socialmente no mundo, sendo uma mãe de família, seja lá o que for, o importante é chegar no mesmo objetivo, que é meu engrandecimento moral. O meio varia de pessoa para pessoa. Mas o que é que eu quero dizer com isso? É que a caridade, a gente leu ontem mediúnico uma mensagem de André Luiz na obra No Espírito da Verdade, que me chamou a atenção a ideia de que a caridade pressupõe um laço. André Luiz acaba a mensagem dizendo isso, que a verdadeira caridade pressupõe um laço entre você e a caridade. Você e a caridade. Ou seja, quando eu faço a caridade legítima, eu estabeleço um laço entre eu e a caridade. Não é o outro que vai reconhecer a caridade que eu faço. Sou eu que estou em conexão com esse laço. E isso me faz bem. Às vezes o outro nem reconhece. A depender da situação, o outro nem sabe. Sartre tem uma frase, Sartre era ateu, né? Mas Sartre, Jean-Paul Sartre, né, tem uma frase muito conhecida, muito famosa, repetida, né? Que o importante não é aquilo que fazem com você, mas aquilo que você faz com o que fazem de você. Ou com o que fazem com você. Está perfeitamente em concordância com o postulado aqui. Porque a questão da caridade não é eu resolver o problema do outro. É eu resolver a minha questão com o problema do outro. É eu conseguir lidar com o problema do outro. É o meu problema com o problema do outro. Se eu consigo me resolver internamente diante do problema do outro, eu fico bem. Ou seja, se eu tenho um parente difícil, se eu tenho um cônjuge desequilibrado, se eu tenho um familiar que é agressivo, que é violento, um filho rebelde, o meu amor vai conseguir mudar ele? Nem sempre. O meu afeto por ele, o bem que eu faço para ele, vai conseguir transformá-lo? Nem sempre. Mas o importante não é isso. O importante é eu estar fazendo aquilo que é correto, ainda que ele não desperte. Porque o que é que acontece? O que é que a gente tem visto? Espíritos desencarnados dizendo, eu poderia ter feito um pouco mais. Chutei o pau da barraca, expulsei o filho de casa rebelde, matei o meu inimigo que tanto me perturbava e uma hora não dei conta, perdi a reencarnação. Poderia ter suportado um pouco mais e agora estaria bem. Agora, eu nunca vi, eu falei isso em uma palestra recente, um espírito chegar em mediúnica dizendo assim, eu estou arrependido por ter feito bem na Terra. Estou muito com remorso.
porque eu vivi tanto bem que eu estou agora mal aqui no além. Eu nunca vi um depoimento desse, em nenhuma mediúnica. Então a caridade tem a ver com salvar o outro? Não. Tem a ver com mudar o outro? Não. Tem a ver com o meio que eu encontro de exercitar virtudes nobres e essas virtudes me fazem progredir. Se o outro consegue aproveitar, ele também evolui. Mas se ele não consegue, o amor que eu espalho faz bem a mim mesmo. Porque nenhum beneficiário de caridade evolui porque recebeu caridade. Quem evolui é aquele que pratica caridade. Jesus se referia a isso, né? O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Ou seja, porque ele, sendo o maior de todos, é o maior servidor. Porque quem é o maior servidor é quem se agiganta, que está em crédito, né? Aliás, na contabilidade aqui da Terra não é assim? Quem mexe com investimento sabe que quem mais investe é quem mais tem. Quem mais retém está devendo. Na contabilidade da vida, a mesma coisa, né? E aí a gente entra no texto de Paulo. Só para concluir, o texto de Paulo é uma volta àquela epístola aos Coríntios. Não é à toa que Paulo é selecionado por Allan Kardec para responder essas questões, né? Para colocar essas questões. Então, Paulo volta às questões das grandes virtudes e aí homenageia a caridade, como se estivesse ratificando a sua epístola aos Coríntios, né? E é interessante quando ele fala, ela é o reflexo mais puro do cristianismo. Ora, se a caridade é o reflexo mais puro do cristianismo, Paulo não está se referindo apenas a um bem social ao próximo. Repitamos. Paulo diz, é uma virtude ativa, ainda que, em algumas situações, a caridade maior seja fazer silêncio. Como é difícil fazer silêncio em algumas situações. Nós somos agredidos publicamente. No mínimo, a gente vai querer se explicar. No mínimo. Fazer silêncio é coisa de gigante. Espiritual. É coisa de gigante. Fazer silêncio. Tem uma mensagem de Joana de Ângeles sobre Chico Xavier, logo depois da desencarnação. Na minha opinião, de Flávio, aqui não é a opinião de nenhum autor, minha opinião pessoal, essa mensagem é a única mensagem que eu dou credibilidade, eu, Flávio, que eu dou credibilidade após a desencarnação de Chico Xavier sobre ele. Chama-se O Retorno do Apóstolo Chico Xavier, publicado no Reformador de agosto de 2002, portanto 2 dias depois da sua desencarnação, e que veio a lume pela Federação Espírita Brasileira. E em determinado momento, Joana de Ângeles vai dizer assim, os seus silêncios heróicos, que ele fez tantas vezes durante a sua vida, gritaram mais alto do que as palavras perturbadoras que giravam em sua volta, sobre a doutrina que ele abraçou e sobre os seus sublimes ensinamentos. E lentamente, com esse silêncio, ele foi cada vez mais reconhecido, cada vez mais considerado, e aqueles acusadores foram sendo esquecidos pelo tempo. É uma virtude ativa, porque a virtude ativa não é a gente ficar para lá e para cá, para lá e para cá. Aliás, Jesus elogiou a virtude ativa de Maria e repreendeu Marta, que estava na cozinha, para lá e para cá. Marta, Marta, por que fazes isso? Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será retirada. Porque às vezes há muito mais atividade, muito mais dinamismo, numa paralisia corporal, mas numa atividade interior. Essas expressões que nós estamos colocando aqui, sempre em termos de caridade, nós estamos falando estamos nos referindo a algo que nós fazemos que mexe com a nossa realidade interna. Por isso que a gente fala, o perdão é uma caridade moral maior do que a caridade da doar a cesta básica. Não que a caridade de doar a cesta básica não seja importante. Mas por que a caridade do perdão é maior? Porque é mais difícil. Porque exige uma mudança interna minha. E às vezes eu posso doar um material sem me modificar por nada. Ou muito pouco, já que eu estou treinando algum tipo de solidariedade. Mas dar o perdão, por isso que Joana vai dizer, caridade não é apenas dar, é dar-se. Ou seja, se dar. É dar um pouco de si. Aliás, perdoar vem de perdonare, que significa dar de si mesmo, né? Ou seja, dar-se por completo. A caridade, tem uma mensagem de Emmanuel que ele vai dizer isso, caridade não é coisa de anjo. Até porque os anjos já conquistaram a caridade, para eles é natural. Porque
Eu converso isso, inclusive, com alguns amigos. O Dr. Fábio Roque Araújo, nosso amigo, nosso irmão, costuma dizer isso em alguns momentos, inclusive numa conversa que eu tive com ele. Nós tivemos em público, em particular, né? E ele costuma falar isso em público, que nós comentávamos e nós dois concordamos em um ponto. Se a gente for esperar um estado moral ideal para fazer a caridade, a gente nunca vai fazer a caridade. Porque a caridade é justamente a experiência que vai levar a gente a esse estado. Não é o primeiro ter a moral de anjo para depois fazer a caridade. É eu fazer a caridade para conseguir a moral de anjo. Porque eu vejo as pessoas dizendo assim, eu sou tão imperfeito, eu nem sou espírita, eu tento ser espírita. Não, tente e seja também. Porque o espírita não é aquele que é perfeito moralmente, é aquele que está tentando ser melhor. É aquele que erra, que cai, mas é aquele que está se esforçando por se melhorar. Aliás, quem deu esse conceito não fui eu, foi Allan Kardec no capítulo 17. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para se melhorar. Se a pessoa está assim, é espírita, ainda que tenha defeitos, ainda que tenha erros, né? É espírita filosoficamente porque aceita os postulados do espiritismo, e é espírita moralmente porque está imbuído no melhoramento interior, na melhora pessoal. E é interessante porque a gente, não, eu sou tão imperfeito, não vou fazer, eu vou me dedicar a uma obra do bem, vou me filiar a tal atividade doutrinária, eu vou fazer tal atividade. É óbvio que a gente não está aqui negando que há atividades que precisam de, pelo menos, no mínimo, sinceridade. Quem lida, por exemplo, com doutrinação de espírito sabe que se a gente não tiver um mínimo de honestidade para com a nossa reforma moral, nós somos desmascarados na sessão mediúnica. Desmascarados. Ficamos em maus lençóis. Então, no mínimo, uma sinceridade com o nosso melhoramento, para que a gente não fique mal. Mas é óbvio que não estamos aqui considerando a ideia de, não, primeiro eu vou parar, vou me iluminar e depois vou fazer o bem, vou fazer a caridade. Né? Porque eu sou tão imperfeito que eu não vou, por exemplo, me filiar ao social do centro. Mas o espírito que já chegou a certo grau de perfeição não precisa mais se filiar ao social do centro. Às vezes, a palestra ajuda o próprio palestrante. Haroldo Dutra Dias tem uma palestra que ele diz isso, né? Ele diz que as pessoas chegam para ele e dizem assim, eu assisto um monte de palestras sua, e ele diz, eu assisto todas as minhas. Assisto antes, preparando, assisto durante, e às vezes eu vou depois e assisto, para ver o que foi que eu falei. Então eu assisto todas. Então isso vai fazendo bem a mim mesmo, que eu vou refletindo sobre aquilo que eu falei. Olha que terapêutica. Então já pensou, quem sou eu? Eu não vou fazer palestra porque eu não estou no estado angelical. Mas quem está no estado angelical nem faz palestra mais. Já tem outro nível. O trabalho dele já é outro. Não é desculpa não fazer a tarefa por causa disso. É motivo para fazer a tarefa. Porque a tarefa é que vai me levar ao estado do bem. É o trabalho que nos leva para o estado do bem. Para o estado de virtudes mais aperfeiçoadas. É melhor fazer o bem de maneira imperfeita do que não fazer nada, esperando o bem chegar, ou o estado angelical chegar, de uma maneira mágica. De uma forma mágica. Então isso é interessante porque senão nós nos envolvemos em uma armadilha, como está lá no livro Jesus no Lar. Tem um capítulo de Jesus no Lar que fala isso, né? Que um grande trabalhador foi envolvido por uma coletividade de trevosos, de espíritos inimigos do bem, e tentaram de tudo com o indivíduo, ele superou de todas as tentações. Até que um dia, um gênio das trevas diz assim, eu tenho uma estratégia. Vamos chegar para ele e diz assim, tu és orgulhoso. O que é isso? Tu não vales nada. Tu achas que tu tens alguma importância nesse mundo? Não, tu estás contaminado com a presunção. Tu tens tantas imperfeições, tu tens tantos vícios, e tu tens a ousadia de sair para aí pregando bem, semeando bem. Volta ao teu local de origem, recolhe-te a tua pequenez, a tua infinita pequenez e miséria. E aí Jesus conta que esse homem acolheu a sugestão espiritual, se achou um nada, se recolheu ao seu local de origem, à sua casa, e ali esperou anos que se dobraram sobre anos e morreu, chegando no mundo espiritual em situação lamentável. É um dos capítulos de Jesus no Lar, se não me engano, o capítulo A Lição das Trevas, que fala sobre isso, né?
Então, vejamos que coisa interessante. É algo para a gente meditar. Se o indivíduo está aqui fazendo palestra, às vezes é porque ele tem um poder de comunicação fácil de se comunicar, não quer dizer que ele já chegou no nível moralmente equilibrado. Aliás, às vezes é até melhor. Eu já contei aqui que a palestra já me salvou várias vezes de várias situações. Gente que me provocava, eu ia dizer umas coisas assim, bem no nível da pessoa, mas eu tinha palestra no dia, eu disse como é que eu vou depois subir a tribuna. Aquilo já me confortava. Durante muito tempo eu não falei sobre perdão. 2001, 2002, eu experimentei uma situação no movimento espírita, em um contexto de juventudes espíritas, que aquilo me marcou profundamente. E eu passei quase 7 anos sem fazer uma palestra sobre perdão. Recusava os temas, não dizia o motivo, mas recusava os temas. Procurava me esquivar se me desse a oportunidade de escolher o tema. Porque eu perdoava. Falei com a pessoa depois que aconteceu a situação. Conversei com ela, dialoguei. Às vezes ela se referia, você se lembra daquela situação, daquele mal-estar, etc. Eu dava uma risadinha, mudava de assunto, mas por dentro eu não havia perdoado. Por fora era aquele anjo barroco, mas por dentro, toda vez que tocava no assunto, eu passava mal. E eu disse, eu ainda não perdoei. E passei quase 7 anos, 6 para 7 anos, sem falar sobre perdão. Depois, quando eu comecei a me sentir melhor na situação, era uma forma que eu me sentia de falar a respeito de determinados temas. Isso não quer dizer que o orador que tem imperfeições não deva buscar se aperfeiçoar e também evitar de falar tudo, porque senão se a gente também for parar para fazer também uma avaliação, a gente não vai nem abrir a boca mais. Né? Então, veja que tema, que coisa interessante, né? que é fantástico. E nós, às vezes, só para concluir e passar aí a socialização, e nós, às vezes, ficamos tão preocupados com coisas superficiais. Quem foi a reencarnação de quem? Né? A gente faz um seminário sobre quem foi quem no além. A casa espírita lota. Agora, vai fazer um seminário sobre autoconhecimento, sobre caridade. Agora, faça um seminário sobre obsessões. Corre de gente. Porque nós adoramos os obsessores. Não gostamos dos mentores, mas dos obsessores que estão iguais a nós gostamos. Então, nós temos assim uma predileção para o apocalíptico, para o midiático, para o estapafúrdio, para aquilo que impressiona, né? E nós gostamos disso. Olha, viajando para lá e para cá, fazendo palestra e tudo, eu sou alvo de tantas informações do além, entre aspas e grifados. Tanta coisa. Certa vez eu fiz uma palestra no interior que um médium chegou para mim e disse assim: eu estava olhando você falar e tive uma percepção e vi quem você foi na vida passada. Eu disse, ai meu Deus. Eu vi quem você foi na encarnação passada. Eu disse, mas não me fale. Não, eu vou falar. Porque os guias estão aqui me dizendo... Não, mas Allan Kardec diz que o esquecimento do passado é uma bênção. Meu amigo, se eu me lembrar de quem eu fui, eu vou me lembrar também quem foi as outras pessoas. Eu vou entrar na intimidade, porque se eu me recordo quem eu fui, eu vou me recordar dos amigos que estavam comigo, que estão comigo hoje, que estavam comigo lá no passado. Eu vou saber dos defeitos dos outros, e isso é um pouco invadir a privacidade. Então é melhor deixar o véu do esquecimento, como diz Allan Kardec, via de regra, com algumas exceções, nublado, porque nos protege. De repente eu não tenho nem condição emocional dessa descarga no cérebro, dessas lembranças. E eles, não, mas os guias me mandaram dizer, eu vou dizer quem você foi. E eu disse, ai meu Deus, e fiquei orando para saber quem era. Ele disse, os espíritos me disseram aqui que você foi André Luiz na encarnação passada. Ele disse, e agora? Eu parei e disse assim, olhe, sabe de uma? Eu acho que você, ainda tentei ajudar o indivíduo, eu disse assim, eu acho que você deve ter tido uma visão mediúnica de André Luiz aqui perto. Viu André Luiz, de repente, por misericórdia, tentando me ajudar na palestra. E aí você achou que era eu, mas não sou eu. Então você... Não foi assim não. Não foi assim não. Os guias me mostraram e apontaram para você e disse que você é André Luiz na vida passada. Eles, olha, mas veja só. Deixa eu tentar entender aqui. André Luiz, ele desencarnou na década de 30, 40, né, próximo da Segunda Guerra Mundial. E o período é muito pouco para mais tarde reencarnar na década de 80, né, logo agora, né, que nós reencarnamos. Ele disse, não, mas qual é o problema? Isso é possível. Ele passou o nosso lar, psicografou esses livros, fez lá o périplo dele e depois voltou. Mas, veja só, eu tenho uma mensagem de André Luiz de 1984, quando o Chico estava encarnado e Chico recebeu a mensagem de André Luiz. E em 1984, eu já estava reencarnado.
E agora, ele diz, qual é o problema? Você dormiu, criança, saiu do corpo aqui em Salvador, foi até Uberaba, tomou o médium Chico Xavier e psicografou. Ele diz, meu Deus, e agora o que é que eu falo? Ele diz, mas, olha, deixa eu te falar uma coisa. Na década de 90, na Federação Espírita do Estado da Bahia, eu estive numa palestra com o Divaldo Franco, e Divaldo Franco, inspiradíssimo no momento final, começou a citar espíritos que estavam presentes na sessão mediúnica. Eu disse, essa é fatal. Essa é fatal. E aí ele começou a citar José Ptitinga, Bezerra de Menezes, Abel Mendonça, daqui de Salvador, Raquel Ribeiro, a grande médium de efeito físico aqui de Salvador, que chegava a ser erguida no ar. E começou a citar outras personalidades, Manuel Filomeno de Miranda, algumas personagens do movimento espírita daqui da Bahia, e citou também André Luiz, e eu estava encarnado, ele citou André Luiz também estava no além, ali, e ele citou. Ele disse, qual é o problema? Eu disse, meu Deus. Ele disse, você estava assistindo, você irradiou o seu perispírito, saiu, apareceu o Divaldo Franco, que deu a mensagem para você. Então, eu sou André Luiz, que saí do meu corpo para dar a mensagem que eu era André Luiz para mim mesmo. Olha, é de endoidar, viu? Eles olham, Deus lhe abençoe, vá em paz. Quer dizer, nós adoramos essas coisas, essas fantasias, esses salamários. Se eu dissesse a ele que eu fui na encarnação passada, ele ia desmaiar na minha frente. Então, vejamos que coisa, né? É essa coisa que a gente gosta e a gente se esquece da essência do espiritismo, que é isso. Fora da caridade não há salvação, né? Isso, ela está perguntando se existe algum antagonismo nas expressões fora da igreja, fora da verdade e fora da caridade. Kardec vai justamente raciocinar em torno desse antagonismo. Ele vai dizer que fora da verdade pressupõe que há uma verdade e que não há outras, né? No sentido religioso da palavra, né? E fora da igreja, Kardec vai dizer, fora da igreja e fora da verdade é a mesma coisa. Porque fora da igreja significa fora da minha verdade. Ou seja, fora da minha religião, que eu concebo como verdade. E aí Kardec vai dizer que há um antagonismo em fora da caridade, porque fora da caridade tem a ver com solidariedade. Solidariedade une as pessoas. Muito bem. Na verdade, Carmen abordou, acho que 1 ou 2 semanas atrás, esse conceito de caridade essencial. Se não me falha a memória, está no livro Fonte Viva de Emmanuel. Se não me falha a memória, é uma das séries, mas eu acho que é Fonte Viva de Emmanuel, que ele traz esse conceito como sendo essa caridade em relação a nós mesmos. E quando a gente fala em caridade em relação a nós mesmos, é aquela conexão com relação ao amor a si mesmo, que tem a ver no sentido evolutivo, ou seja, como é que eu faço a caridade para comigo mesmo? Quando eu procuro me melhorar como pessoa, quando eu procuro me cuidar de mim mesmo, quando, por exemplo, eu fortaleço as minhas virtudes, quando eu me preservo dos vícios, eu estou fazendo caridade em relação a mim mesmo. Quando eu me ilumino, e aqui me iluminar, no sentido geral, até adquirindo cultura, o espírito evolui. Cultura formal, sabedoria, aprendizado, porque também o espírito amplia a sua capacidade de discernimento. E também o desenvolvimento moral, né? Essa é a caridade essencial, a caridade que a gente não pode esquecer, porque senão, repitamos, nós iremos tentar fazer uma caridade que é fragmentada, que é uma atitude apenas externa, um movimento apenas exterior, sem cuidar do próprio coração. E a gente tem visto relatos de espíritos que fizeram muito para fora, mas não se cuidaram internamente, né? E chegaram no mundo espiritual mal, ou às vezes incompletos. Nós temos relatos até famosos, além da morte, a Otília Gonçalves. Ela relata isso. Trabalhadora da Mansão do Caminho, adotou crianças como filhas suas, renunciou, inclusive, a uma família abastada, uma condição material, para ficar na Mansão do Caminho, como mãe adotiva de muitas crianças, ajudou muita gente, se doou, inclusive, financeiramente para a Mansão do Caminho, uma das diretoras da Mansão do Caminho, e desencarnou, ficou presa ao cadáver, experimentando asfixia no túmulo, sem conseguir se desprender do corpo. Às vezes desesperada, orou, irmã Sheila chegou e desligou os últimos laços. Ela tinha os méritos dela ter feito o bem, mas ela explica por quê. O temperamento, o mundo interior, as paixões internas. Ela fez a obra de fora, mas esqueceu de se trabalhar por dentro e não se libertou de alguns vícios que ela carregava. E isso acabou perturbando ela no além-túmulo. Então isso é a caridade essencial, é isso. É óbvio que a gente está entrando num terreno que tem a ver com experiências que precisam ser examinadas de cada caso, né? Porque eu sempre me baseio em uma mensagem de Joana, que ela diz o seguinte: nunca deixe ninguém passar por você sem que você deixe algo de bom com a pessoa. Ou seja, ela não entra no mérito se a pessoa que está pedindo alguma coisa, algum dinheiro na hora que você está estacionando o carro. Não está entrando no mérito se você vai dar dinheiro ou não. Até porque em algumas situações é melhor até não dar. Talvez a atitude correta em alguns casos seja não dar o dinheiro.
Mas não deixe que alguma coisa de bom não fique com a pessoa, que saia de você, nem que seja um sorriso, algo de bom. Às vezes a melhor atitude é até não dar, em alguns aspectos, o material. Mas não permita que a pessoa saia de perto de você sem levar algo de bom de você. Isso é caridade. Com relação à lei de causa e efeito, Kardec perguntou algo muito parecido quando ele fala sobre as pessoas que estão, de alguma forma, no caminho do erro e que nós tentamos ajudar, etc. Não seria melhor deixá-los à prova para sofrer a experiência de causa e efeito? E os Espíritos responderam: causa e efeito é a lei de Deus. É a justiça divina que estabelece essa regulação. Porque senão você vai tomar a própria justiça divina com as próprias mãos e vai estabelecer como juiz quem é agora que vai experimentar aprovação ou não. E nós não temos critérios para fazer isso. Não temos um olhar aprofundado para proferir sentenças espirituais em relação às pessoas. Nós não sabemos, né? Como diz Emmanuel, ajuda e passa, vai adiante. O que não significa dizer que nós iremos ser, de alguma forma, imprevidentes e não iremos, por exemplo, dar conta da nossa parte na obra divina, desperdiçando às vezes a esmo algo que poderia favorecer a outras pessoas ou até a nós mesmos. Aí tem que usar o bom senso, a sabedoria. Em determinado momento, Kardec fala do uso das coisas materiais de maneira pródiga e sem reflexão. E os Espíritos falam que é um erro, que o bem deve ser feito, mas o bem de uma maneira extravagante desperdiça o próprio bem, o recurso que poderia ser utilizado para o bem do nosso próximo. Se eu, por exemplo, entro no meio onde as pessoas estão cultivando vício e eu sustento aquele vício com recursos que podem facilitar a fomentação do vício, nem sempre é o caminho mais adequado. Talvez o caminho adequado seja, com esse recurso, contribuir com a instituição que vai dar conta dessas pessoas. Fortalecer essa instituição que vai, digamos assim, lidar e tratar aquelas pessoas. Então vejamos que isso é muito delicado. Eu não estou dizendo que também é erro dar o dinheiro, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que cada caso é um caso, que passa por algo que é de consciência pessoal, né? E que merece ser examinado e também avaliar o que é que a gente sente na hora, o que é que a nossa consciência nos diz, né? É muito pessoal. Raras vezes você se vê numa situação tão dramática de um dilema de eu tenho um prato de comida que eu vou sobreviver, eu vou dar para outra pessoa. Há casos assim, mas raramente em nossa vida do dia a dia a gente tem uma situação tão assim emergencial. Mas pode acontecer. Aí passa muito dos valores que você cultivou, do que você acha que é mais importante naquele momento. Não há nada de pecado em você se preservar, está lá na lei de destruição, sim, quando Allan Kardec examina isso. Por outro lado, a gente vê espíritos nobres que chegam a abdicar da própria preservação em prol do outro. O mundo espiritual exige isso de você e de mim? Não. Se eu consigo, melhor para mim. Mas se eu não consigo, também. Tanto é que está lá na lei de destruição dizendo, né? Só a legítima defesa escusa alguém tirar a vida de outrem. Ou seja, do ponto de vista espiritual, a legítima defesa é válido, a depender do caso, e os Espíritos colocam o que não é válido é a crueldade, é o excesso de impiedade, se dá para impedir que a outra vida, né, seja ceifada, que a gente impeça, né, porque há casos dramáticos. Por exemplo, com todo o problema social que a gente tem, se não houvesse os mecanismos de segurança que são necessários por conta do nosso Estado ainda, porque, por exemplo, se não houvesse crime, não precisaria ter direito penal nem segurança policial. Então, num planeta evoluído, não vai ter isso, porque não vai ter crime, né? Então, tá vendo porque você não reencarna em planeta evoluído? Você, quando eu digo eu. Porque se a gente for para o planeta evoluído, a gente vai se sentir descontextualizado. Vai sentir um negócio tão chato ou tão diferente que a gente vai acabar causando confusão lá. Porque é uma diferença vibratória. Então está tudo certo, né? O que acontece com isso? Então, a gente tem recursos. Aí entra um bandido numa escola cheia de crianças, com a arma para matar todo mundo. Aquele indivíduo que é profissional, que está naquela função de assegurar a segurança coletiva, pode acabar eliminando a vida física daquele indivíduo que está deslocado. Ora bem, se a gente for avaliar nesse sentido, com todo o cuidado, é claro, é óbvio que aquele indivíduo está salvaguardando a vida de um coletivo de crianças em detrimento da vida daquele indivíduo que já não está valorizando sua vida. E que talvez seja até melhor ele desencarnar do que ele se comprometer mais matando mais gente.
Eu estou colocando em uma situação dramática. Gandhi dizia o seguinte, olha o que Gandhi dizia. Gandhi dizia o seguinte, se um bandido entra na sua casa para matar sua família e você, em legítima defesa, acaba assassinando ele, você não é um homicida. Ele que é um suicida. Porque ele não valorizou a sua vida. Agora, eu estou falando em termos gerais, humanos, em nosso nível. O próprio Gandhi preferiu dar a sua vida do que tomar. O próprio Jesus preferiu entregar a sua vida do que tirar a vida de alguém, do que se defender diante de Pilatos. Mas isso são escolhas de almas nobres. O mundo espiritual não exige isso de nós. Isso já é um estado de maturidade maior, a ponto de perder o instinto de conservação e oferecer em detrimento de preservar a própria vida. Já é um grau de evolução maior. Entende? Esse é um grau avançado, né? Kardec chega a se interessar por isso, e tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos que ele chega a se interessar por isso e coloca. E os Espíritos dizem mais ou menos assim: não há nenhum mal em saber que o bem é bom espiritualmente para vocês. Não há nenhum mal. Até porque a nossa tarefa aqui explicando a doutrina para vocês é justamente isso. É justamente dizer para vocês que vale a pena fazer o bem, porque isso gera retorno espiritual para vocês. Então não é um pecado vocês saberem disso e não ignorarem essa realidade. Então é óbvio que eu saber que o bem me faz bem, eu conhecer isso não é suficiente para eu ser uma pessoa abnegada, porque às vezes eu sei e não faço, porque tem a ver com algo emocional, de hábito e dedicação, né? E quanta gente não sabe muita coisa é dedicada ao bem, né? Mas é claro que se eu sei e eu aplico isso e coloco a teoria na prática, eu estou evoluindo, eu estou crescendo. Mas é óbvio que o bem que é feito, a princípio, até de maneira calculada e de maneira racionalizada, eu estou fazendo bem porque, de alguma forma, faz bem para mim. Com o tempo, com o hábito de fazer o bem, chega um momento que o indivíduo já nem mais calcula, ele já faz o bem pelo prazer de fazer o bem, porque o prazer ali de estar fazendo o bem já é bom para ele. Esse é o estado das almas nobres. As almas nobres já estão numa situação que eles não estão calculando um retorno futuro. Eles já fazem o bem pelo bem, né? Agora, entre não fazer o bem e fazer o bem de maneira matemática e calculada, eu prefiro que faça calculada, porque eu acho que é um exercício para chegar lá, né?